Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robert Santana. Nesse vídeo, Minuto com Deus, eu vou falar sobre possessão e encostos. Pessoas que não entendem o que é possessão e o que é encosto na vida da pessoa. Vou também falar sobre a ligação entre a possessão e as doenças, né, que muitas vezes tem uma coisa ligada com a outra e vocês também podem estar desligados nesse assunto. E também vou explicar para vocês o que é possessão parcial e possessão total. E nesse mesmo vídeo vou explicar quais são os 10 sinais de possessão na vida do ser humano. Você pode pensar, mas 10 sinais? Será que eu tenho isso? Como é que isso pode acontecer comigo? Então, depois da vinheta, vamos estudar sobre isso. Me acompanhe. Bem, indo direto ao assunto, dentro da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, enfim, de todas as formas de espiritismo, as pessoas estão possessas. Eu vou explicar esse vídeo detalhadamente para você entender o que é possessão na vida das pessoas. Vou dar dois exemplos entre possessão e doenças e possessão parcial e total. E dentro desses eu vou mostrar os 10 sintomas de que as pessoas estão possessas, né? As pessoas estão com sintomas de possessão, que o diabo ele não veio para brincar. Então, dentro desse vídeo eu vou lhe mostrar 10 sinais de que existe possessão na vida de alguém. A possessão é um estado em que uma pessoa é possuída por espíritos imundos. Nessa forma de espiritismo, há espíritos que se dizem deuses, como os orixás, como outros e assim vai. E há aqueles que se dizem desencarnados. O espiritismo, né, a Umbanda de alto nível, dizem que essas pessoas são desencarnados. No Candomblé, sabemos que são pessoas mortas ou deuses que eles cultuam. Os desencarnados tanto podem ser um grande poeta de 2000 anos atrás, né, que morreu, quanto podem ser também pessoas que morreram alguns meses, algumas semanas atrás. Quanto pessoas que morrem, né, ontem, e as pessoas vão consultar o espiritismo hoje e elas já estão, os demônios já estão ali, né, fazendo as suas consultas. Já expliquei no vídeo anterior o significado de pessoas que morrem e o conhecimento que ela tem de dizer na mesa branca, na bola de cristal, o que acontece na vida da outra, e o conhecimento que elas têm da vida da pessoa, né? Então assistam outro vídeo que vocês vão entender do que eu estou falando. O que ensinam na macumba, que é o nome genérico do espiritismo, é que tais espíritos podem agir, né, possuindo a pessoa ou apenas perturbando. No caso da possessão, vem a história da mediunidade, que eu estou explicando aqui agora, e a necessidade de desenvolver, ou outras formas de a pessoa no espiritismo dizer que aquele homem, aquela pessoa que acabou de chegar, tem que desenvolver. Aí o adepto ganha de presente uma legião de demônios para trabalhar com eles, que eles vão dizer que desencarnados. Isso é feito com festa de formatura, cerimônias e outras coisas aí. No caso dos encostos, dizem que é um Exu perverso, ou uma alma penada, né, ou um demônio qualquer, que se afasta com o uso de defumadores, incenso, despacho, trabalhos, gírias especiais, limpeza de corpo, né, banho com água de abô, coisa desse tipo. Na realidade, em ambos os casos, as pessoas se encontram sob a influência de um espírito imundo, um demônio. Jesus disse que quando um espírito imundo deixa um corpo, presta atenção, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, salta para o lugar de onde havia saído e traz mais 7 espíritos mais imundos que ele, tornando a vida da pessoa pior do que estava antes. O que é possessão? Possessão é ter o corpo usado pelo demônio para habitação. Aliás, a mediunidade é sinônimo de possessão. Já houve casos de muitas pessoas que
ao manifestarem seus demônios, dizia ser dono daquele cavalo, dono daquele corpo, daquela pessoa, e não queria deixá-lo. Por quê? E se insistia em ficar na oração, saia, 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 ele não quero, não vou, não saio. Eles dão 1001 razões para não deixar as pessoas. E quando apertado, dizem o nome de outros demônios que também possuem aquele fiel cavalo. No Espiritismo, quando as pessoas estão possessas, está com um encosto, ou um demônio, ou um Exu, ou um Orixá. Isso significa que tem guias ao seu lado que podem protegê-la ou destruí-la. Que, no meu entender, é destruí-la. O diabo não protege ninguém, ele usa estratégia para destruir a vida da pessoa. Jesus já ensinou que, muito embora a aparência seja boa, a finalidade dos demônios é sempre matar, roubar ou destruir. Já deixei várias vezes aqui falando sobre João 10:10. Eu não aceito a teoria do encosto, porque se uma pessoa está realmente vivendo na luz, na presença de Jesus Cristo, o guia verdadeiro, que é Ele, nenhum demônio pode andar pendurado nela. Se alguém não tem sua vida consagrada a Cristo, está desprotegido e, consequentemente, a sua vida está aberta à entrada de demônios que certamente não se darão ao luxo de ficar apenas na entrada ou encostados. Logo, não aceitamos o encosto. Ou a pessoa está demoniada ou não está. Ou ela está no reino de Deus ou no reino de Satanás. Não existe meio termo. Não existe nada disso. Ou você está ou você não está. Assim como também Jesus disse que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O resto é de procedência maligna. O encosto é mais um árdio, mais um servo de Satanás, do diabo, um meio em que o demônio usa para perturbar a pessoa, causar doenças, infelicidade, infidelidade e assim por diante. É o mesmo guia ou orixá agindo sorrateiramente. Se as pessoas tivessem realmente apenas o encosto, elas não cairiam endemoniadas, como acontece sempre quando oramos por ela em uma reunião, ou no culto no lar, ou em algum lugar onde vemos a manifestação. Vários pais e mães de santo que chegam até nós, ou filha pequena, ou filha de santo, eles ficam surpreendidos ao verificar que o encosto, que era o mesmo guia de frente, que dava conselhos para elas e outras pessoas, parecia, elas se surpreendiam, na verdade, com a aparência do bonzinho que dizia que fazia, que ia acontecer, que ia proteger, e lá eles diziam que queria matar, tirar a vida que eles eram dela. As próprias pessoas que receberam essas entidades eram os mesmos que diziam, que esses demônios diziam que iriam matar. Agora eu vou falar sobre a possessão e as doenças, a ligação que as duas têm uma com a outra. É incrível, você pode notar que é incrível a quantidade de pessoas que consultam um médico cheio de doença e ouve a tradicional frase: você não tem nada, pode ficar despreocupado, pode ficar tranquilo, sossegado, você não tem nada. E até algumas teimam em fazer exames, porém eles também nada acusam, nada mostra, na verdade. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora. Tá? A explicação do médico é aquela de sempre: mania de doença, impressão, você não tem nada. Essas dores aí são psicológicas. Tem alguns médicos até que indicam ou encaminham pessoas a um psiquiatra. Eu aqui afirmo categoricamente que todas as pessoas possessas têm alguma enfermidade, doença ou dor. Ao descansarem nos corpos das pessoas, o espírito demoníaco os contamina, fazendo com que o sofrimento físico tome conta delas. Existem algumas doenças que caracterizam a possessão.
Durante os anos, né, que eu tenho seguido à frente aí no cristianismo, eu tenho notado que os sintomas são sempre os mesmos. E eu vou dizer para você quais são agora os 10 sinais de possessão. Preste atenção. Vou botar aqui na tela. Primeiro, nervosismo. Segundo, dores de cabeça constante, principalmente aqui ou aqui. Terceiro, insônia. Não é dizendo que você perdeu uma noite ou duas que isso possa ser possessão, mas constantemente você pode notar que se você tem insônia constante é sinal de possessão. Quarto, medo. Se você tem medo constante de qualquer coisa, se você vai na rua com medo constante é sinal de possessão. Desmaios ou qualquer tipo de ataque epilético, ou seja lá do qual for. É o quinto. O sexto, desejos de suicídio. Nenhum ser humano em sã consciência vai ter desejo de suicídio. O sétimo, doenças que os médicos não descobrem a causa. Acabei de falar em cima agora, um pouquinho atrás. O oitavo, visão de vulto ou audição de vozes. São sinais de possessão. 9. Vícios. Quem tem Cristo, quem é um ser humano normal, não vai ter vício de bebida, cigarro, prostituição, drogas injetáveis ou inaláveis ou absorvida pelo pulmão. Ninguém. E o 10º, mais importante, né, o sexto, que eu falei aqui agora, que se não me engano foi o desejo de suicídio, e o 10º é depressão. As pessoas que têm esses sintomas estão, na verdade, com esses sintomas, são sinais de possessão. Sinais. Quase todas as pessoas que pedem oração e sofrem de um ou mais desses males são possessas. Quase todas. Não falei aqui todas, eu falei quase todas. É claro que não estamos afirmando, não estou afirmando, nem as pessoas que estão comigo afirmam que todas as pessoas são endemoniadas. Estou falando aqui. Entretanto, a grande maioria que apresenta os sinais mencionados, que eu falei aqui agora, esses 10 sinais, manifestam um espírito demoníaco após a oração de imposição do mão, a oração da fé. Preste atenção nisso aqui, toda doença tem uma vida. Olha o que eu vou falar aqui agora para vocês ver se não tem lógica. Toda doença tem uma vida. Isto é algo que a faz aumentar e continuar a sobreviver. Se a pessoa sofre de uma ulceração na pele, esta doença é provocada por um germe que só é visto por um intermédio de um microscópio. Presta atenção. Mas o germe está vivo, né? O germe está vivo. Há uma força que o faz viver e essa força tem vida. É o espírito da enfermidade. Quando se toma um remédio eficaz para combater aquele tal germe, o germe morre. O espírito de enfermidade deixa o corpo do germe e a doença naturalmente acaba. Quando morremos, o nosso espírito nos deixa e vai direto para o diabo ou para Deus, dependendo, é claro, da nossa fé professada durante a vida. Assim acontece com todas as doenças. Quando o médico mata o germe, ou um remédio, né, porque o médico também mata, faz uma cirurgia. Quando ele mata o remédio, no caso, ou o médico mata o germe que causa aquela doença, o corpo do germe morre e o espírito deixa ficando a pessoa curada. Existem demônios que têm prazer em se apossar de um germe
e atua no corpo de uma pessoa para lhe fazer o mal, principalmente quando é usado o intermédio do espiritismo, a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, essas coisas, justamente para causar ulceração, e ali o espírito de enfermidade entra no germe, causando a doença. Não é de se estranhar que ao eu falar ao demônio, ou falarmos ao demônio alojado no estômago, na garganta, no pé, no ferimento, ou em qualquer outra parte do corpo, para que saia, a pessoa começa a estremecer, a gritar, e logo logo fica curada. O mesmo poder que desaloja um demônio da mente de alguém pode também desalojá-lo de um germe ou de uma bactéria para que a pessoa fique curada. É muito comum o caso em que a doença é mental. O princípio citado anteriormente também se aplica a esse caso. Podemos afirmar que nem todo doente é endemoniado. Olha o que eu estou falando aqui. Eu posso afirmar que nem todo doente é endemoniado. Entretanto, afirmo com toda certeza que todo endemoniado é doente. Quando não é fisicamente, é espiritualmente. Quantos manicômios existem aí cheios de pessoas fisicamente sãs, mas espiritualmente mortas? Os maiores médicos do Rio de Janeiro já chegaram, Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, e aqui em Salvador também, chegam à conclusão de que o espiritismo é a maior fábrica de louco que existe. Infelizmente, alguns aproveitadores e sensacionalistas ainda dão ênfase a esta pouca vergonha, indo nos programas de televisão e rádio, bem como nos jornais, dando apoio a essa patifaria e a imundícia que está por trás de tudo isso. Não tenho vergonha de falar não, nem tenho medo. Basta uma visita a um consultório psiquiátrico para verificarmos que os pacientes, muitas das vezes jovens e inteligentes, são pessoas que foram desgraçadas por esta praga perante a nossa sociedade. Se o povo brasileiro tivesse os olhos bem abertos contra a feitiçaria, bruxaria e magias negras, oficializada pela Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Kardecil e outros nomes, que vivem destruindo a vida dos lares, certamente seria um país bem mais desenvolvido. Eu vou falar agora sobre possessão parcial e total. Prestem atenção. Eu já disse que os espíritos não têm tamanho e podem se alojar de acordo com a sua preferência em certos lugares do corpo. Eles não têm tamanho nem forma, tamanho, forma, o espírito se aloja em qualquer lugar, na pontinha do fio de cabelo, na raiz dele, no olho, em um estado, em um município. Isso vai depender muito. Eles, quando se localizam na mente, fazem as pessoas ficarem loucas. Nas pernas, provocam feridas incuráveis ou aleijões. No estômago, dores, ulcerações, inflamações e assim por diante. A isto, muitas pessoas chamam de encosto, demônios, manifestação. Entretanto, no caso é o mesmo, é a possessão. Possessão em apenas um local do corpo é tudo isso que eu acabei de falar: ulcerações, dores, inflamações, aleijões, essas coisas. Possessão em apenas um local do corpo. Daí eu posso afirmar que se pode estar totalmente ou parcialmente possesso. Já houve casos em que, ao orarmos e ordenamos ao demônio para ir embora, a pessoa que estava possessa ficou lúcida. Entretanto, tem uns que não podem ficar de pé, pois as suas pernas travam, paralisam. Aí, quem está ligado, vamos lá, oramos novamente, expulsamos o espírito que ficou na perna da pessoa e a pessoa fica curada. Aliás, isso acontece de maneira enganosa nos centros espíritas e vou explicar por que e como. Muitos aparentes milagres
são feitos nesses lugares. Olha o que eu vou lhe dizer aqui agora. É assim, da seguinte maneira: o demônio que está fazendo a pessoa ter dores horríveis de cabeça, nas costas, no ombro, aqui em cima, nas pernas, ao receber um passe, que lá é chamado de passe, sai da cabeça da pessoa. Aí vem o engano. Aquele demônio não abandona a pessoa, mas passa a agir em outro local do corpo, dá um tempo e começa a agir no joelho, ou na coluna. É claro que um demônio não expulsa outro, já falei isso também. Entra em um acordo de cavalheirismo para manifestar em outro lugar do seu cavalo. Por isso, muitos que frequentam o centro de espírita dizem que foram também curados dessa ou daquela doença. Entretanto, uma profunda análise mostrará que essas pessoas passam a sofrer de outras coisas em outros lugares, como já expliquei, no ombro, tal, cabeça, perna. Assim os espíritos vão brincando de pique-pique e esconde-esconde no corpo das pessoas, até que são chamadas para desenvolver ou então prestar caridade, porque é isso que acontece muito nos centros espíritas. As pessoas são colocadas para prestar caridade. Cada uma dessas pessoas será mais uma alma, a serviço de Satanás. Dá pena essas pessoas, mas fazer o que? É a escolha delas. Mais uma a ser atraída pelos demônios, até que Cristo tenha lugar na sua vida e a liberte completamente das garras do diabo e a transforme em uma nova criatura. Antes que isso aconteça, ela irá sofrer, e sofrer muitas vezes, sem saber o porquê. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês aqueles 10 sinais de possessão, que eu citei aqui, e vou explicar cada um para vocês. Eu sei que esse vídeo foi um vídeo mais curto, mas bem explicativo para aqueles que me acompanham. Eu espero que antes de cada vídeo que você assista, Um Minuto com Deus, vocês já deixem o like, que ajuda fortemente o canal. Esse vídeo eu não vou deixar muita edição não, porque eu quero fazer logo outros vídeos, porque tem muita coisa a se falar, tá bom? Então, até o final dessa edição desses vídeos, eu vou deixar 2 vídeos por semana, ou até 3 vídeos por semana, para adiantar, porque eu preciso estudar também, muitas coisas eu tenho que deixar pronto, muitas coisas do que eu vou falar, muitas das vezes até atraso, ou me esqueço de algumas coisas que eu tenho que fazer, às vezes me perco no que eu estou pensando aqui, porque vem uma coisa, vem outra. Então, vão me desculpando aí se teve erros na hora de falar, se eu dei um branco na hora. Então, olhem pela minha vida, porque não é fácil falar de demônios, não é fácil falar disso, porque eles atacam, eles investem na nossa vida, eles investem, quem está mostrando a verdadeira face deles. Então eu peço oração a todos vocês, se vocês forem colocar o joelho no chão, apresente minha vida, a vida de minha família, e esse é mais um dos muitos que virão. E outra, esse próximo vídeo que eu vou postar, ele vai falar de coisas que vocês, às vezes, acontece com você dentro de casa e você nem sabe que é um sinal de possessão. Às vezes você está indo para a igreja, mas está com medo, está com aquele remorso, não dorme, chora o tempo todo, se corta, se mutila, tem desejo de suicídio, fica vendo pessoas, e eu vou explicar cada um daqueles 10 sinais de possessão para você. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus.